Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós no último programa estivemos a analisar o capítulo 8 do livro de Romanos. E nós vimos ali textos tremendos sobre a nossa natureza, sobre aquilo que Deus quer transformar na nossa natureza, no ser humano, mas também na natureza criada. E também vimos os recursos que Deus coloca ao nosso dispor. A ação do Espírito Santo. Quando nós não sabemos o que dizer em oração a Deus, o próprio Espírito Santo intercede por nós, fica ali ao nosso lado. Ele clama em nosso favor. E este é realmente algo tremendo. Talvez você já tenha vivido momentos na sua vida em que não sabe o que há de dizer a Deus. Está ali, quer orar, mas não sabe como colocar as palavras, não sabe o que dizer. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo assiste nessa hora. O Espírito Santo está ao seu lado para falar com o Pai, para clamar ao Pai em seu favor. Mas também ao mesmo tempo dissemos e falamos um pouco acerca do verso 28 deste capítulo 8. E eu gostaria de começar por aí. É um texto bastante profundo também e nós não tivemos tempo para analisá-lo todo. Eu gostaria realmente que nós pudéssemos voltar lá a esse texto bíblico. Então, se você tiver a sua Bíblia, eu recomendava que a abrisse no capítulo 8 do livro de Romanos e vamos ler a partir do verso 28. Este texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando lemos este versículo, salta-nos logo uma pergunta. Será que isto se aplica realmente a cada um de nós hoje, àqueles que estão de alguma forma a sofrer algum problema? Será que estes textos se aplicam talvez a alguma dificuldade no lar, a alguma enfermidade que nós estamos a sofrer? A questão aqui realmente é como é que essas coisas podem contribuir para o meu bem? Como é que essas dificuldades podem contribuir para o meu bem? Em primeiro lugar, nós devemos perguntar a quem é que este texto se refere. E este texto refere-se àqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então esta é a primeira questão que também nós devemos ter em linha de conta. Nós devemos olhar para este texto bíblico e perceber que aqueles que amam a Deus, as circunstâncias muitas vezes são terríveis, mas elas podem cooperar para o nosso bem. Como é que isto pode ser assim? Talvez você neste momento está na situação de dificuldade, na situação difícil, ainda não consegue ver em que medida é que esta circunstância pode contribuir para o seu bem. Eu imagino que, usando o exemplo de José do Egito, que passou uma situação bastante dramática, uma situação terrível, ele também, quando estava a viver essa situação, não deve ter pensado, bem, isto é ótimo que eu esteja a viver isto. Não é essa a questão que está aqui, não é? Não é dizer, isto é muito bom, eu vou viver dessa maneira, todo feliz com o sofrimento. Aqui não está a produzir ou promover o masoquismo, não é essa a ideia, não vamos por aí, por esse caminho. Mas ao mesmo tempo, quando as situações acontecem na nossa vida, nós devemos estar atentos para ver o que é que Deus está a querer fazer nelas. Como eu disse, usando o exemplo de José do Egito, este jovem, ainda bastante jovem, com 17 anos, começou a ver qual era o propósito de Deus para a vida dele. Ele percebeu que Deus tinha alguma coisa grandioso para a sua vida. Mas, no entanto, os seus irmãos não acharam aquilo lá muito interessante e começaram a ter ciúmes dele. E começaram não só a ter ciúmes, como a engendrar um plano para se livrar dele. Alguns chegaram ao ponto de querer matar José. Mas lá o irmão deles, um dos irmãos mais velhos, disse, não, isso não é boa ideia, vamos mas é vendê-lo para o Egito e ele vai como escravo e nós nunca mais ouvimos falar dele. Então ele foi para o Egito, vendido pelos irmãos, imagine só esta situação, e lá foi. Levou muitos anos esta situação. Então, imagine você que os seus próprios familiares o traem. Talvez numa situação em que você até tem razão. Como é que isto pode contribuir para o meu bem? Eu imagino que José estaria lá naquela situação
a pensar, bem, como é que Deus vai utilizar isto para meu benefício? Não percebo. E lá começou lentamente a prosperar, mesmo como escravo, as coisas que ele ia fazendo, fazia de uma forma excelente, chegando a ser o mordomo da casa onde estava. Vejam bem ao ponto que Deus era com ele. Deus estava a tornar aquela situação má em algo bom. Mas quando as coisas já pareciam estar encaminhadas, ele tornou-se então o mordomo daquela casa. A mulher lá do dono dele quis então que ele fosse para a cama com ela. E ele, respeitando o seu dono, disse não. E mais do que respeitando o dono, respeitando a Deus, disse não, eu não vou pecar contra Deus e contra o meu patrão. Eu não quero fazer isso. E fugiu. E essa mulher mentiu. E então, de novo, por uma injustiça, José foi parar à prisão. Ele manteve a sua versão, não quis ceder à tentação, não quis pecar contra Deus e contra os homens, e a consequência dessa boa ação dele foi parar à prisão. Lá na prisão, mais uma vez, as coisas começaram do nada, e imagino que a prisão não era como hoje, com televisão, um colchãozinho, cobertores, que estávamos a falar de há vários milhares de anos atrás, numa situação em que as prisões eram bem buracos, literalmente buracos, onde as pessoas não tinham condições absolutamente nenhumas. E José ali não deixou o seu coração ficar amargurado, não permitiu alimentar esses ódios, antes pelo contrário continuou a fazer o seu melhor, e naquela prisão de novo ele voltou a ser alguém que tomava conta de todos os presos. E numa circunstância assim surgem dois presos que relatam o episódio, e ele é usado por Deus naquela altura, e por causa disso ele é levado à presença de Faraó. Isto porquê? Porque ele sempre procurou as oportunidades de Deus para a sua vida. Em vez de ficar amargurado com as circunstâncias, em vez de ficar resingão com as coisas más que lhe estavam a acontecer, Deus foi permitindo que essas circunstâncias más levassem com que José se tornasse o governador do Egito. Ele era o segundo depois do Faraó. Isto levou com que Deus realizasse o sonho que Deus tinha para José, realizasse o propósito que Deus tinha para José, ainda quando os irmãos intentaram mal contra ele. No entanto, Deus transformou essa situação em algo de bom. Por isso ele podia dizer no final da sua vida que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, este episódio que eu relatei aqui em breves segundos levou cerca de 14 anos a ser vivido. E às vezes não é fácil viver 14 anos sendo injustiçado, sendo maltratado, sendo escravizado, sendo preso, dizendo mal dele, levantando calúnias. Não é fácil viver tanto tempo de uma forma, enfim, que é contrária àquilo que é o sentido de justiça natural. Mas Deus não dorme. Deus não está esquecido dos seus filhos. Deus não está esquecido daqueles que o amam. E essas coisas que são injustiças, que são mentiras, que são calúnias, Deus mais cedo ou mais tarde vai transformá-las em bem. Elas vão contribuir para o bem. Elas vão ser transformadas, mudadas pela própria mão de Deus. Então é importante que cada um de nós perceba que a base para isso é o amor a Deus. E ele deve ser aquilo que motiva as nossas ações. Aliás, esse é o primeiro mandamento que Jesus Cristo nos deixou. Quando lhe perguntaram quais são os grandes mandamentos, Jesus disse: amar a Deus e amar o próximo. Agora, como é que nós podemos amar a Deus? Amar a Deus pode ficar num conceito assim muito vago se nós não identificarmos como é que nós podemos amar a Deus. Jesus facilitou-nos tremendamente este trabalho. Ele disse: aquele que me ama guarda as minhas palavras. Sereis meus amigos, disse Jesus, se fizerdes o que vos mando. Então, não precisamos complicar muito o que significa amar a Deus. Talvez você não sabia até eu citar aqui as palavras de Jesus, mas agora já não tem desculpa. Jesus deixou conosco a resposta a essa pergunta. O que significa amar a Deus? Amar a Deus significa obedecer às suas palavras. Significa ler a Bíblia, entender a Bíblia e aplicar a Bíblia na nossa vida. Não tem mistério nenhum, não tem complicação nenhuma. Tem realmente que ser algo bem prático e concreto no nosso dia-a-dia. Você só pode dizer que ama a Deus quando começa a amar o seu irmão, quando aquilo que Deus lhe diz para fazer, você faz. É como que um filho. Como você já sabe, eu tenho 3 filhos e os meus filhos manifestam o amor que têm para comigo quando eles obedecem àquilo que eu digo.
Quando não obedecem, enfim, esse amor que eles têm para comigo passa a ser um conceito muito abstrato, porque o amor revela-se nas coisas concretas. Assim como o amor do marido para com a esposa. Você, que me está a ouvir, se diz, eu amo o meu cônjuge. Se calhar na altura do Natal, no aniversário do casal, no aniversário do seu cônjuge, você não se lembra de lhe oferecer um presentinho, não dá um gesto de amor, não dá uma palavra de carinho. Eu pergunto-lhe de uma forma muito sincera, mas que amor é esse? Você deve manifestar o amor de uma forma bem prática. Esse amor tem que ser concreto, não pode ser simplesmente algo, enfim, abstrato. O amor tem ações em concreto. Então, quando nós dizemos que amamos a Deus, é exatamente de ações concretas que nós estamos a falar. Jesus dá-nos todos os recursos para nós podermos amar e dá-nos não só os recursos, como as explicações daquilo que deve ser a manifestação do nosso amor. Então, é simples, é olhar para a Bíblia, ver o que Deus diz e fazer o que Deus diz. Então, dar um exemplo para que não fique confusão na sua mente. Se Deus diz para amar o próximo, você começa a amar o próximo. Se Deus diz para você bem dizer o seu vizinho e não mal dizer, você não diga mal do seu vizinho. Se você recebe esta orientação de Deus e quando está com o seu amigo diz mal de outro que não está presente, quando você está com o seu patrão diz mal do colega, quando você está com o colega diz mal do patrão, então alguma coisa está a acontecer no seu amor a Deus em primeiro lugar. Porque Deus diz claramente para nós não dizermos mal daqueles que nos dizem mal. Antes, pelo contrário, dizermos bem daqueles que nos maldizem. Quer mais exemplos? Eu poderia passar aqui o tempo todo a dar exemplos do que significa amar a Deus. Amar a Deus é muito concreto, é muito relacional, tem muito a ver com o seu dia-a-dia. Então aplique estas verdades e vai passar a amar a Deus de uma forma muito concreta. Mas o verso 29 continua a dizer, e nós temos que continuar para aprofundar os textos, porque há aqui muito bom texto para nós trabalharmos ainda. Diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. Nós já falamos várias vezes sobre este texto bíblico aqui, talvez não assim lendo este texto, mas já falamos muitas vezes dizendo que Jesus Cristo é o padrão para a nossa vida. O padrão que nós devemos seguir não é o irmão, não é o outro cristão que nós conhecemos. O padrão que nós devemos seguir é Jesus Cristo. Deus quer transformar o homem à imagem do seu Filho primogênito. Não menos que isto. Você comparar-se com o líder espiritual da sua comunidade pode servir, pode ser bom, mas a comparação que você deve ter não é alguém que você conheça, não é o vizinho da sua rua, não é o cristão que vai à sua comunidade, à sua igreja, não é o líder, o pastor ou o padre da sua comunidade. O cristão não é padrão para ninguém, digamos assim. E eu ponho isto entre aspas, pois nós poderemos ver em alguns outros textos bíblicos que de alguma forma devemos olhar para os outros. Mas o padrão que Deus quer transformar é a imagem do seu Filho. A quem nós devemos comparar-nos é com o seu Filho Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, percebemos a que quilómetros estamos da imagem de Jesus Cristo. É por isso mesmo que precisamos desesperadamente da ação do Espírito Santo na nossa vida. Estes textos que nós estamos a ver agora no final deste capítulo 8 não estão desligados com os primeiros versos deste capítulo 8. Continuam ligados a manifestar que aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, não estão em Cristo e vice-versa. Ou seja, para nós podermos ter a imagem de Cristo refletida em nós, o Espírito Santo tem que estar a agir de uma forma profunda no nosso ser. Mas o verso 30 continua a dizer, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Este aqui é o programa de Deus para aqueles que o aceitam. Ele predestinou, chamou, justificou, glorificou. São palavras talvez bastante difíceis, não são palavras que nós usamos no dia-a-dia, mas realmente eles agem, estas palavras têm um sentido profundo e agem na nossa fé. É verdade que a fé é também um dom de Deus, mas cabe-nos a nós, a você e a mim, perceber que esta fé provém de Deus para nos transformar. Da parte de Deus é tudo aquilo que Ele dá
provém dele para nosso benefício, para nosso crescimento espiritual. E estas palavras aqui que nós falamos, predestinou, justificou, glorificou, têm a ver com a ação concreta de Deus na nossa vida. Deus não nos chamou simplesmente para nós andarmos por aqui sem rumo, sem orientação. Não, Ele chamou-nos para sermos conforme a imagem do Seu Filho. E tem um propósito muito claro para a nossa vida, transformar-nos a essa imagem para que realmente nossas ações, nosso andar, seja um andar diferente, seja um caminhar que traz vida àqueles que cruzam connosco. O verso 31 continua ainda, que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui temos esta afirmação de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo uma afirmação bastante profunda. Ela deve trazer ao nosso coração bastante consolo e segurança. Devemos perceber que se Deus está do nosso lado, não há ninguém que se possa colocar contra nós. Ou seja, mesmo as circunstâncias que vêm à nossa vida, que são contrárias à vontade de Deus, nós podemos perceber que Deus continua no nosso lado. Deus continua a estar no controle da situação. É Ele que é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que é o Deus que realmente nos conforta e nos guia. Então, quando nós percebemos que estas situações que vêm à nossa vida acontecem, como é que devemos reagir? Devemos nos lembrar de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus quem nos protege. É Deus que tem os recursos infinitos e ilimitados para realmente proteger aqueles que são seus filhos. O Martinho Lutero costumava dizer que um com Deus é a maioria. Então, quando nós percebemos isto, quando entendemos que aquele que está com Deus é realmente a maioria, muitas circunstâncias que nós vivemos deixam de ser talvez tão dolorosas. Percebemos que realmente Deus está do nosso lado. Deus é aquele que nos acompanha. Talvez você possa dizer para si mesmo: se Deus é por mim, quem será contra mim? Isto a nível espiritual acontece. É por isso que o verso 32 vem e diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isto é uma pergunta que nós devemos responder. Será que Deus que deu o seu amado Filho por nós não nos vai dar tudo aquilo que nós necessitamos e muito além disso? E depois o verso 33 diz: quem intentará acusação contra o eleito de Deus, se é Deus quem o justifica? Veja bem esta afirmação. Satanás não tem mais poder que Deus. Os demónios não têm mais poder que Deus. As acusações que você possa ter pelos pecados que praticou, que se você os confessou e Deus perdoou, não pode ser condenado de novo, pois Cristo levou sobre si realmente a culpa que você deveria pagar. E por isso mesmo o verso 34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esta é a ação de Deus. Não só o Espírito Santo intercede por si, Jesus Cristo intercede por si. E agora vem este texto maravilhoso aqui do verso 35 do capítulo 8 do livro de Romanos, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para um matadouro. Estas perguntas aqui mostram realmente o amor de Deus e que não há nada que nos pode separar desse amor. E o verso 38 e 39 nos diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estas são as promessas de segurança que Deus nos deixa. Não há nada neste mundo. Não há nada no mundo material e não há nada no mundo espiritual que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você declarou que queria seguir a Cristo, se você confessou o seu pecado a Jesus Cristo, aceitando pela fé a sua morte e ressurreição como única e suficiente para perdoar o seu pecado, a palavra de Deus diz que não há nada que o possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Que tremenda declaração de amor esta que Deus nos deixa aqui. Deus quer realmente que nós caminhemos para a imagem do seu Filho. Deus quer que nós cresçamos à imagem de Jesus Cristo. Mas Ele nos aceita e Ele nos ama tal qual nós somos. Por isso mesmo Ele aceita a confissão do nosso pecado. Ele aceita a oração do cristão, reconhecendo o seu pecado e dizendo que necessita dele. E Ele diz com muito amor: vem para os meus braços. Eu te aceito e nada me pode separar de ti. Nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a nudez, nem a tribulação, nem a guerra, nada nos pode separar mais. Há um laço profundo que foi selado com o sangue de Cristo que nos uniu. E isso faz com que o cristão tenha segurança na relação que tem com Deus. Talvez você se sente só, talvez você se sente abatido, sente que as coisas não correm como você gostaria. Talvez você sente que Deus até está distante. Ouça estas palavras de Deus. Deus o ama, ao ponto de ter dado o seu amado Filho. Eu gostaria de desafiá-lo que você no final deste programa voltasse a ler este texto e pudesse meditar de novo nestas palavras e nesta declaração de amor de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.